Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Pelo menos uma vez por ano a gente se encontra em uma aula como essa. Vamos falar do capítulo 19, no mundo maior. Ele vai ser dividido em duas partes, a pedido da organização do curso. Então ficaram duas partes pequenininhas. Se acabar muito cedo, a gente abre para perguntas. Então comecem a pensar em perguntas aí para a gente ir até o final. Tá? Antes de tudo, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Estamos lembrando aqui o acontecimento de 2017, maior da Associação Médico Espírita, o MEDNESP, Congresso da AME Brasil. Vai ser no Rio de Janeiro, no feriado de Corpus Christi. Durante 4 dias, vamos receber a 11ª edição do MEDNESP. Então, estão todos convidados a conhecerem a programação e tudo que nos espera neste evento, nesse site www.mednesp2017.org.br. No último MEDNESP tivemos quase 2.000 pessoas e os organizadores estão dizendo que esse ano eles esperam 4.000 pessoas lá no Rio. Não é necessário ser médico, nem é necessário ser espírita, basta ter interesse na interface, saúde, espiritualidade e qualquer um vai poder aproveitar esta programação. E agora sim, vamos entrar no capítulo 19. Né? No capítulo anterior, vocês devem ter visto que o André Luiz reencontra e socorre o amado avô que estava havia 40 anos estacionado no baixo umbral. E nesse presente capítulo nós vamos ver como a pobreza com trabalho educativo imposta pela espiritualidade protetora pode ser reeducativa para réu e vítima interligados por vidas passadas. Né? A lição que André Luiz aprendeu a duras penas e que concordou em dividir conosco. Nesse capítulo, nós começamos com a informação de que André Luiz estava banhado em lágrimas. O seu avô estava desequilibrado. Pronunciava frases desconexas, sempre com o nome de Ismênia. O seu avô Cláudio, reencontrado, né, ainda em fase de recuperação, ainda em desequilíbrio, foi amparado e ainda estava falando essas frases desconexas, repetindo o nome Ismênia. Né? E esse ensinamento nos lembra, né, de que o corpo mental é uma instância do perispírito. Quando a gente fala de lembrança, memória, atividade mental, né, entre encarnados e entre desencarnados, o corpo mental é uma parte do perispírito. Então ela nos acompanha no plano espiritual também. Tudo que tem a ver com atividade mental, tudo que tem a ver com emoção, tudo que tem a ver com a atividade intelectual, isso vai nos acompanhando porque faz parte do perispírito. Tá? E aí vai nos acompanhar em outra encarnação, porque o perispírito é o mesmo. Tá? Ele vai conservando todas essas memórias, essas emoções, essas elaborações intelectuais no corpo mental, que é parte do perispírito. Aí Cipriana, a benfeitora, né, diz sobre Cláudio: o irmão precisa de tratamento e de cuidado. Para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal, deveria reencarnar. Né? Reencarnação aqui como remédio para um indivíduo
que estava ainda preso a uma confusão, a uma condição muito perturbada. Às vezes a solução é a reencarnação, né? E aqui a nota de lembrança, né, dizendo que o planejamento reencarnatório muitas vezes visa esta recuperação. Sempre a reencarnação está ligada à evolução do espírito, né? Mas às vezes é um tratamento, né? É uma forma de reequilibrar a pessoa para ela poder evoluir, né? Pode eventualmente ser uma ou mais reencarnações de equilíbrio, tá? Para que então a pessoa, o espírito equilibrado, possa retomar o seu aprendizado, a sua evolução, o seu crescimento. Então, durante algum tempo, vai gastar aí uma ou mais encarnações só para reequilíbrio, né? Então, é uma perda de tempo, mas diante da eternidade, né, é compreensível. É compreensível que isso seja um investimento na recuperação, para então, recuperado, passar a aprendizado realmente nas encarnações e evolução propriamente dita. Cipriana falou então, em se tratando de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato, né? A Cipriana está mencionando quantos benfeitores trabalham no planejamento reencarnatório, e aqui ela fala, sem projeção nos interesses coletivos, né? É um caso particular, aquele indivíduo que está precisando de uma ajuda, isso não reflete em grandes coisas na comunidade, com outros espíritos, é um casinho particular que pode receber uma força aí dos benfeitores, né? E aqui a notinha, né? Reencarnação sem débitos complexos demais. Quando a gente só tem alguma coisinha para ajustar, não participou de uma carnificina, não está ligado a inúmeras outras entidades, a inúmeros outros débitos, às vezes um pequeno empurrãozinho aqui dos benfeitores já guia para uma reencarnação reparadora, né? E a Cipriana, essa benfeitora, estava se referindo aqui ao Cláudio, o avô do André Luiz, que estava então nesse estado de perturbação. Ela usou o caso do Cláudio para dar uma liçãozinha, né? Dizendo como é que se processa os bastidores da reencarnação. E aí o Cláudio começou a contar a sua história. Ele disse que ele tinha uma meia-irmã que lhe fora bastante amorosa, uma pessoa muito boa. O Cláudio estava cego pelo dinheiro, né? Despojou esta meia-irmã dos bens que lhe cabiam. Então, o que nós estamos vendo aqui é a historinha da encarnação passada, né, de Cláudio, o avô de André Luiz, com a Ismênia, essa meia-irmã dele, que agora, enquanto espírito, ele estava repetindo o nome dela nesse estado de perturbação. Então, ele está começando a contar aqui de onde vem essa perturbação toda, né? Essa aqui é a cena da reencarnação anterior, né? Então, aqui na notinha, a gente vê o valor material colocado acima do espiritual. Quanto isso acaba levando a uma perturbação que o indivíduo não percebe enquanto encarnado, ele não sente isso, e depois isso aparece em zonas de remorso no perispírito, que levam a esse desequilíbrio, esse arrependimento, a ponto dele abrir o coração agora e contar a sua história sem esconder nenhum detalhe, buscando mesmo ajuda para recuperar-se desse trauma. Então o Cláudio estava aí cego pelo dinheiro, despojou essa meia-irmã
de tudo que lhe cabia. Aí o que aconteceu? Ismênia, sem nada, né, espoliada, foi viver de favor, com remuneração desprezível, naquela encarnação anterior, como consequência da ação de Cláudio, puxando o tapete dela, né? Foi premida por dificuldades materiais, acabou desposando um analfabeto rude e cruel. E ela teve algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Ismênia, então, depois de tomar esta puxada de tapete, sofreu horrores, né? Apesar de ter sido a meia-irmã amorosa de Cláudio. E aqui na notinha, a gente vê que a lei de ação e reação vai cobrar o seu resgate um dia, né? Às vezes, a gente não percebe que uma puxada de tapete pode levar a tantas consequências para uma outra pessoa, mas mesmo assim, nós temos responsabilidade sobre estas consequências, tá? Embora a gente não perceba o quanto está prejudicando a pessoa, tudo o que acontecer com aquela pessoa em função dessa puxada de tapete voluntária, nós vamos responder por isso. Nós vamos tomar consciência em algum momento e vamos nos arrepender. Então, essa é a figura do inferno, essa é a figura do sofrimento, né? Imagina tudo aquilo que a gente pensa de uma pessoa má, imagina em um momento em que essa pessoa se conscientiza de tudo aquilo, cai a ficha. Isso é sofrimento puro, não precisa de fogo, não precisa de enxofre. Está aqui o sofrimento, né? E aí a Cipriana, analisando essa situação, né, essa benfeitora, detectou aqui dois pontos essenciais nessa história e o consequente processo de reparação. Um dos pontos é a necessidade da reaproximação de Cláudio com Ismênia, que não sabemos onde se encontra. Naquele momento, né, Cláudio já tinha reencarnado, imaginavam que Ismênia já poderia ter desencarnado também, então não se sabia mais da Ismênia, se perdeu totalmente o contato, né? E existia aqui uma condição de necessidade de reaproximação, apontada pela benfeitora Cipriana. E aí na notinha, né, o resgate com o ofendido. Então agora vamos ter que nos aproximar de novo da pessoa que ofendemos, né? Aqui, na nossa encarnação, na nossa curta visão, dá uma impressão de que a gente pode se afastar, se esconder da pessoa que a gente ofendeu e que isso não vai trazer nenhuma consequência, mas mesmo que a gente se afaste, não tenha mais notícia dessa pessoa, a reaproximação faz parte do tratamento, faz parte da recuperação. E o segundo ponto, né, para esse processo, o imperativo da pobreza extrema, um trabalho intensivo para que reeduque as aspirações. Numa nova reencarnação, o Cláudio precisaria passar por uma condição de miséria, porque foi a ganância, foi o dinheiro que fez com que ele puxasse o tapete da meia-irmã, da Ismênia. Então agora a reeducação precisaria passar por um processo de pobreza, né? Este reaprendizado pelo sofrimento, né? Veja, não é castigo. Todo karma é uma oportunidade de reequilíbrio. Vamos imaginar que a gente esteja num passeio, indo visitar uma cachoeira muito bonita, e os nossos guias estão nos levando pela floresta e eles nos mostram o caminho. O caminho é esse aqui. Estamos indo conhecer a cachoeira. Mas, num determinado momento, eu posso me distrair com uma borboleta
E aí eu saio da companhia, do grupo, das orientações desses guias e fico seguindo a borboleta. E fico fascinado pela borboleta, acompanhando o seu voo, indo atrás dela. Tão fascinado que eu não percebo que eu estou pisando em pedras, em espinhos, né? Não sinto nada disso. E num determinado momento eu me vejo perdido no meio dessa floresta, sozinho, né? Então, o que vai acontecer? Eu preciso voltar para a companhia do meu grupo. E aí os guias vão começar a gritar: venha nessa direção aqui, venha para cá, nós estamos aqui, né? Só que a direção de onde vem essas vozes, ela é uma direção, e no meio desse trajeto vai ter os mesmos pedregulhos e os mesmos espinhos, pelos quais eu já tinha passado e não tinha percebido. Então, para eu me juntar de novo ao grupo, para eu seguir as orientações desses guias e retomar esse caminho de volta para aquele destino original, que era conhecer essa cachoeira, e sair dessa condição de sofrimento e de solidão, eu vou ter que pisar nas mesmas pedras e nos mesmos espinhos. Esta é a interpretação do karma. Karma não é castigo, é oportunidade. Oportunidade de refazer o seu caminho e retomar a felicidade e o plano original. Tá? Por isso que, quando Cipriana está falando aqui da necessidade de reencarnar na pobreza e tudo mais, ela não está sendo artífice de um castigo, de um julgamento, de alguma coisa punitiva. Ela está oferecendo aqui o mapa para a recuperação. Aí, alguns emissários esclareceram que Ismênia já tinha reencarnado, né, e vivia na fase juvenil das forças físicas. Então, era uma jovenzinha já reencarnada, passou por todo aquele sofrimento, já desencarnou e já estava reencarnando, né? Ela reencarnara na mesma família com a qual ela colaborava na época em que Cláudio a expulsara de casa, né? Quando ela foi viver de favor, porque não sobrou nenhum centavo para ela, ela acabou reencarnando naquela mesma família que a acolheu na encarnação anterior. Então ela já estava reencarnada, não chamava mais nem Ismênia, né? Já era outra vida. E esta sintonia que fala aqui a notinha, né, com aqueles da mesma afinidade, pode acontecer quando a pessoa tem méritos, tem sintonia adequada, ela acaba voltando numa nova encarnação para aquela condição favorável, agradável, junto a pessoas que a querem bem e num ambiente acolhedor, né? A mesma família da qual ela participou, da qual ela se integrou. Esse é o conceito de família, né? Família não é só a parentela, é aquele laço que a gente cria em função de sintonia e de outras forças de construção e que perduram além da encarnação. A Cipriana falou: nosso amigo Cláudio, durante 2 anos, não poderá ausentar-se desta casa de assistência. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera desses sítios, dessa casa de assistência, né? Cláudio ainda estava desequilibrado e ainda não tinha nem condições de sair ali da instituição espiritual de tratamento. E essa é a função, né, dos períodos entre as encarnações, para alguns para aprendizado, para alguns para refazimento, para alguns para ficar roendo o mesmo osso que criou, né? Pode ficar por tempo indeterminado, remoendo ali as situações amargas que criou,
enfim, esse tempo entre uma reencarnação e outra, chamado de erraticidade, é uma coisa associada ao livre-arbítrio dos espíritos humanos. Os animais, eles não têm esse período de erraticidade. Eles não ficam ali na espiritualidade vagando, porque eles desencarnam e já reencarnam imediatamente. A erraticidade não tem função para eles, porque eles não têm livre-arbítrio. Então a gente, por ter livre-arbítrio, tem esse período de erraticidade, e o que vai acontecer nesse período e o quanto ele vai durar, depende das coisas que a gente vai fazendo nesta encarnação. Então, também é mais inteligente usar esse período entre as encarnações para aprendizado, para evolução, e não só para recuperação. Então, vamos aprontar menos. Cipriana continua falando. É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade, e nesse estado não volveria com êxito ao educandário da carne. Cláudio ainda está fora de forma, está frágil, não teria condições ainda de ter uma reencarnação de refazimento bem sucedida. Ainda precisava se depurar um pouco, se preparar um pouco mais, se fortalecer para poder reencarnar mesmo, dentro de um plano adequado de recuperação. E a nota aí nos traz, reencarnar precocemente poderia ser ineficaz. Por isso que tem a assistência dos benfeitores, planejamento reencarnatório, para que cada encarnação seja bem sucedida. Então, cada reencarnação foi muito bem planejada. É um pequeno tesouro, é uma oportunidade muito valiosa. Por isso que a gente precisa aproveitar cada encarnação, entendendo que não é fácil não, né? A gente cita aquele censo, né? Não sei se é um censo oficial ou extraoficial, de 20 bilhões de espíritos desencarnados, né? Somos 7 bilhões aqui na Terra, então a fila para reencarnar deve ser grande. Então, essa é a oportunidade que nós temos agora. Cipriana, ainda tecendo o plano da recuperação de Cláudio, né? Ela disse: tentemos trazer Ismênia até aqui. Ismênia já está reencarnada. Tá? Tentemos trazer Ismênia até aqui, para preparar a reaproximação. Como jovem encarnada, poderá nos auxiliar recebendo o irmão perturbado em seu próprio lar. Então, ele já está imaginando chamar uma encarnada para já começar uma aproximação com Cláudio, verificando a possibilidade de um reencontro numa reencarnação, né? Uma futura reencarnação de Cláudio. Como é que poderia ser feito com a Ismênia que já está reencarnada? Então, precisa fazer um contato, né? E a espiritualidade às vezes convida os encarnados para o serviço, né? Aqui ela está falando de fazer um convite para um espírito já encarnado, que a espiritualidade supõe que já vai ter uma maturidade para poder colaborar numa tarefa, e assim surge o convite, né? Já se tem uma expectativa com relação a esta Ismênia reencarnada, de que ela está equilibrada, que ela já teria um nível de compreensão e uma maturidade para aceitar uma tarefa, né? Então, muitos são chamados, poucos são escolhidos, e nós aqui temos esta oportunidade de nos colocarmos à disposição da espiritualidade para tarefas
bastante complexas, bastante relevantes. Tá? E às vezes não é criar uma vacina ou curar o câncer. A tarefa pode não ser relevante assim para a humanidade. Pode ser uma tarefa relevante para o reajustamento de um espírito com o qual a gente quer colaborar. Tá? E a Cipriana, nesse planejamento, fala assim: antes de mais nada, necessitamos da simpatia dela em face do nosso programa de reerguimento. Né? A espiritualidade não vai chegar para um encarnado e já jogar uma tarefa no colo de qualquer jeito. Né? É preciso conquistar essa pessoa, ver a disposição, a motivação desse indivíduo, aí então fazendo o convite oficial. Né? Senão a gente vai ficar com medo. Maria de Nazaré de repente vê um anjo lá, você vai carregar o Filho de Deus aí. Não é assim que a coisa acontece. Né? Tem todo um processo de aproximação para uma tarefa complexa. Aqui na notinha, essa aproximação é bem cuidadosa dos benfeitores com os encarnados. Né? E a gente pode favorecer esse contato através da meditação, do equilíbrio, de todas as coisas que nos sintonizam com a nossa natureza espiritual. A gente está se colocando aí à disposição de tarefas mais complexas da espiritualidade, abrindo o canal, abrindo o contato, para que a gente possa realmente colaborar. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexos no espírito coletivo, pelo que nós mesmos podemos providenciar quase tudo nessa instituição de assistência. Né? Não precisaria pedir grandes autorizações da espiritualidade, não precisaria de muita burocracia nos planos mais elevados, só a tentativa de reajustar o Cláudio nessa situação com a nova Ismênia, né? Poderia ser feito por esses benfeitores locais, sem grande prejuízo, porque não tem influência na coletividade. Né? Então, isso não aconteceria. Por exemplo, nós estamos imaginando, pelo que Cipriana está nos contando aqui, imaginamos que isso não aconteceria num indivíduo que participou de grandes malfeitorias relacionadas a muitas pessoas, né? A grandes prejuízos. Isso aí demandaria uma tarefa mais complexa, envolvendo outras entidades espirituais, envolvendo outras instâncias, num plano muito mais elaborado. Né? E aqui o planejamento da reencarnação de Cláudio, por ter débitos simples, ele seria mais facilitado. Né? Aí dirigiram-se para o Rio de Janeiro, onde Ismênia, quer dizer, a nova Ismênia, né? Aquela que foi Ismênia na reencarnação anterior, seria encontrada em um modesto lar de Bangu. A irmã de Cláudio, que era a irmã de Cláudio nas encarnações anteriores, era agora a sexta filha dessa família. Né? Sexta filha naquele ambiente em que era comum ter 6 filhos. Né? Hoje em dia, ter muitos filhos assim, você falaria, é muita miséria, é muita falta de estrutura aí, mas ali existia a humildade, era um lar humilde, porém mediano, né, nas condições daquela época. A irmã de Cláudio era agora a sexta filha, tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Essa então é a Ismênia reencarnada. Já devia ter outro nome aí, que não era Ismênia, fazia parte dessa nova família. Né? E esta notinha aqui, né,
fala da aceitação das provações relacionada à elevação moral. Ela então reencarnou nessa família humilde, né? Sabendo mesmo que passaria por certas privações, mas sabendo que essa família é um grupo de pessoas com quem ela se afina, com quem ela tem uma sintonia boa, e ali ela topou seguir nessa pobreza, né? Essa pobreza digna, com simplicidade, mesmo que na encarnação anterior ela tivesse padecido de muita miséria, né? Agora ela não exigiu alguma reencarnação numa condição de compensação pela miséria que passou. É mais vantagem encarnar nessa família simples, mas de gente muito amistosa, colaboradora, que pode propiciar o seu crescimento espiritual, né? Então, isso é o que conta para um espírito mais esclarecido. Vamos reencarnar nessa família aqui, que eu sei que é boa, que ela já teve a experiência na encarnação passada, mesmo que isso custe aí um pouco mais de humildade. Mais uma encarnaçãozinha de privações, de limitações, mas vai fazer bem para alavancar os progressos espirituais. Por isso que tem essa relação, né? Essa aceitação das provas mostra uma elevação moral e aumenta também a elevação moral. Ao mesmo tempo que é um reflexo da elevação moral, essa aceitação das provas aumenta. Então é um círculo virtuoso, onde uma conquista leva a outra conquista, que aumenta essa conquista, e ao contrário do ciclo vicioso, né? Onde uma derrota piora a outra coisa, que vai piorar mais ainda o quadro geral. E assim a gente vai seguindo na nossa evolução. Esse foi então a primeira parte desse capítulo 19. Nós vamos ter que deixar para a próxima semana o que é que vai acontecer neste encontro dos espíritos Cláudio e Ismênia. No próximo encontro, a gente vai ter o final desse capítulo. Como é que os benfeitores espirituais podem favorecer o reajuste entre os seres e assim resgatá-los do sofrimento. Tá? Guardem fortes emoções na próxima semana, tá? Porque aí eles vão se reencontrar. Tá? Que a gente se reencontra, como é que um espírito encarnado vai poder encontrar o desencarnado no desdobramento do sono. Né? A gente tem essa capacidade durante o sono, a gente se liberta do corpo físico, ganha uma certa autonomia e vai fazer aquilo porque a gente tem afinidade. Né? Tem gente que fica parada ali no corpo físico, com um espírito muito atrasado, muito primitivo, vai ficar parado ali do lado do corpo físico, sem fazer nada. Um espírito leviano vai para a gandaia, né? Um espírito com sede de conhecimento vai para uma reunião mais esclarecedora e assim por diante. É nessas horas, principalmente, que a espiritualidade pode nos acessar. Né? Esta foi uma lição de livre-arbítrio, foi uma lição de ação e reação e do quanto a espiritualidade se empenha no nosso aprendizado, na nossa recuperação. Temos perguntas? Doutor, eu queria que o senhor falasse a respeito da espiritualidade que cuida das reencarnações dos animais, como funciona. São espíritos preparados para esse tipo de serviço, né?
a reencarnação dos animais, né? Foi perguntado. A gente sabe pouco, né, sobre a reencarnação dos animais. Até porque, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa informação de que não existe a erraticidade entre os animais, ao mesmo tempo a gente vê relatos de que um sujeito desencarnou e encontrou lá no plano espiritual o seu cachorrinho, né? Então são relatos aparentemente antagônicos. O que a gente faz com essas informações? É difícil processar. Então a gente não tem muita informação. Lembra a história de um famoso rabino que juntou seus discípulos e juntou numa sala como essa daqui e perguntou para os seus discípulos: quanto mede esta sala? Aí os discípulos começaram a imaginar, um se lembrou de uma sala parecida que media 10 metros e arriscou 10 metros, um contou as lajotas no chão e calculou que cada lajota deveria ter uns 30 centímetros e fez uma multiplicação. Cada um deles trouxe uma resposta, né? Aí o rabino falou assim: estão todos errados. A única resposta certa é: eu não sei. E quando a gente fala da reencarnação dos animais, né, a evolução nos diferentes planos, até como é que eu cheguei a ser um espírito humano depois de ter passado por um período de ser uma mônada, todas essas coisas, a resposta certa é: eu não sei, né? Várias informações esparsas vão nos dando algumas dicas para a gente construir um raciocínio, tá? Para a gente construir um raciocínio de que todo o processo é justo, amparado pela sabedoria de Deus, né? E que a gente recebe ajuda proporcionalmente à nossa deficiência de andar sozinho. Então, dentro disso, a gente tem que imaginar que deve haver equipes muito preparadas para a questão da reencarnação dos animais. Mas só uma coisinha. Animais, quando a gente ama os animais, eu, por exemplo, tenho vários animais, e tinha uma cadela que ela morreu assim, muito mocinha, né? Nova. E eu era que nem filha, compreende? Mas foi uma tristeza grande, não só para mim, para também as outras cadelas que eu tinha, né? Agora, doutor, de vez em quando, esses animais que estão vivos, eles começam a uivar. Há possibilidade de que essa cadela que faleceu talvez visite, ela tem... É isso que eu gostaria de saber. Olha, não sei. Às vezes a gente vê os animais, a gente vê o cachorro fazer assim. É verdade. E chegou um espírito, o que o cachorro fez assim? Não sei, às vezes eles escutam um som que aqueles a gente não escuta, né? Tem até aqueles apitos para cachorro que tocam uma nota que a gente não consegue escutar, que é um ultrassom, né? E aí eles conseguem escutar essas coisas. De repente ele fez assim porque ele escutou um barulho que a gente não consegue escutar. Então a gente não consegue interpretar essas coisas. Mas quando a gente se depara com um sofrimento como esse, né, do cachorrinho, a gente sempre analisa a situação em função da minha pessoa, né? Por que isso aconteceu comigo? O que isso está querendo me ensinar? Por que isso aconteceu agora, né? Como se cada fato da vida tivesse a sua interpretação imediata, né? E muitas coisas não são nem prova, nem expiação. Muitas coisas fazem parte do pacote da matéria, né? Muitas coisas aqui, se a gente der uma topada numa mesa e o dedinho doer uns 3 dias seguidos, né? Não dá para conseguir pôr o sapato direito, a gente tem uma tendência de, nessa
nessa interpretação antropocêntrica, né, egocêntrica, dizer por que isso aconteceu comigo, e que isso é prova, isso é expiação, eu não entendo, isso é um sofrimento, será que eu fiz mal no passado para alguém? Às vezes isso é só o pacote da matéria. Todos nós temos coisas a aprender coletivamente, que a vida é frágil, que a gente receber uma ajuda é bom, é gostoso, então a gente pode retribuir para uma outra pessoa. São coisas que todos nós aqui temos que aprender. E 90% do que acontece com a gente não é nem prova, nem expiação. É feliz daquele que aproveita o tempo. Isso, exato. Eu vou contar uma historinha que me aconteceu na minha casa e que me embaraçou muito. Eu recebi uma amiga, ela é bem espiritualista, assim, não espírita, espiritualista, bastante desenvolvida. E ela entra em casa e o meu cachorro olha para ela numa boa, de repente ele olha atrás dela, numa distância de 1,5 metro mais ou menos, ele começa a latir de uma forma extremamente assustada e agressiva. E a moça andava e o cachorro, com uma distância de 1,5 metro para trás dela, ele olhava na direção e latia assim. Eu disfarcei e ela fingia que não percebia, mas foi terrível. Foi bem embaraçante. Então, a primeira tendência do espírito é pensar que tem um obsessor atrás dessa mulher, né? Ela pode ter uma salsicha no bolso de trás da calça, a gente vai ter interpretações. O espírita pensa muito, o espírita queima muito neurônio com coisa que não precisava e não queima com coisa que precisaria, né? Veja, aqui nesse caso do Cláudio, quantas coisas a gente pode aprender para mudar nossa vida agora, né? E a gente às vezes vai pensar em outras coisas aí. É por isso que é demorado mesmo. Então, a gente tem muita curiosidade. É natural que a gente tenha curiosidade e queira saber por que aconteceu isso e caiu o avião e só aquele ali que sobreviveu, né? Como e por quê? A gente tem uma sede muito grande, a gente não pode deixar essa sede atrapalhar, né, o aproveitamento dos nutrientes que a gente precisa assimilar. Muito bom. Mais alguma pergunta? Vamos lá, o pessoal do YouTube também tem que aprender. Vamos falar pensando neles, pensando na espiritualidade que vem aqui assistir também, né? A gente vê assim a casa cheia, fica motivado, é gratificante ver o número de pessoas aqui. Mas é mais gratificante ainda imaginar quantas pessoas aí no YouTube estão aprendendo também. E aí, mais gratificante ainda é a gente imaginar que espíritos vêm a reuniões como essa para aprendizado, né? E muitas vezes se conta aos milhares, porque aí não é proporcional ao espaço físico. Existem outras instâncias em que numa reunião como essa pode ter milhares de desencarnados, né? Então é um privilégio a gente entrar em contato com as obras de André Luiz, que trouxe a informação de lá, né? Trouxe essa informação de lá para nos esclarecer aqui. Aí a gente tenta elaborar essa informação de alguma forma e vai transmitindo isso, e alguns espíritos vão precisar escutar da gente, porque não conseguiriam assimilar a informação diretamente ali no plano espiritual, né? Veja a cadeia de troca de informações, de aprendizado coletivo, de responsabilidade grupal aqui. Ninguém está sozinho na sua evolução, né? Por isso que aquele que se retirar numa atitude de eremita para encontrar a iluminação, não vai encontrá-la. Isso é uma construção coletiva. A humanidade
vai evoluir de uma forma coletiva, né? A gente às vezes fica esperando quando é que vai chegar aí aquela varredura, né, que vai tirar o pessoal aqui mais atrasadinho e vai ficar só o pessoal mais adiantado, né, para que este seja um mundo de regeneração, né, para que a Terra deixe de ser um mundo de provas e expiações. Quando é que vai chegar esta varredura, né? Na verdade não vai ter varredura nenhuma, a gente é que vai se ajudando. Próximo mundo, o mundo de regeneração. Então ainda vai ter gente ruinzinha, não vai ter varredura nenhuma, né? E é nessa forma de colaboração que a humanidade como um todo vai evoluindo, né? Por isso que Bezerra de Menezes continua aqui entre nós, porque ele sabe que não vai adiantar ele buscar o seu caminho sozinho, né? Ele sabe que ele faz parte de uma humanidade que precisa evoluir de uma forma coletiva, né? Já teria aí permissão para ir estudar, pesquisar, colaborar em tarefas mais avançadas. Mas não só por misericórdia de nós, mas pela compreensão da coletividade dessa construção, é que ele continua nos ajudando. Então, inspirados por isso, é que a gente deve descobrir os nossos talentos e colocá-los em função. Essa é uma das definições de felicidade. É a gente encontrar qual é o nosso dom, qual é o nosso talento e colocá-lo em função, colocá-lo à disposição dos outros, né? Das várias definições de felicidade, esta é uma delas. Maior objetivo. E para além da compreensão, da racionalidade, outro fato fundamental, né, nessa questão que você está colocando, são os afetos, fundamentalmente. Independente do nosso grau evolutivo, enquanto os nossos afetos, os nossos laços também não se desenvolvem, estamos juntos. Os laços não se desfazem, né? E a gente tem o caso de um livro chamado Renúncia, que mostra Alcione, ou Alcione, que jamais desenvolvida, inclusive ela volta à Terra, mesmo sem necessidade, assim, dela, em função dos seus laços de afeto, né? Fundamentalmente é o amor que nos torna um. A sintonia que às vezes a gente sente na afetividade, às vezes sente de outras formas, numa intuição e tudo mais, a sintonia é uma força universal que modela mesmo o universo e guia os nossos passos, as nossas atitudes, né, para o bem e para o mal. Então, a gente, atento a essa força de atração, a gente vai tentar usá-la a nosso favor, né? Buscando a sintonia com aqueles que podem nos aproximar da nossa natureza espiritual e nos afastar da nossa natureza material, né? Humana, biológica. Muito bom. Então, estamos no tempo de parar. Eu agradeço a atenção de todos e vamos nos encontrar na semana que vem para o final dessa historinha. Deus nos abençoe.